A partir de agora, nós vamos falar de um álbum de figurinhas que está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos falar do ODS 15. ODS 15 que fala sobre a proteção da vida terrestre. Vida terrestre, que é o apoio, né? Então, assim, faz parte da Agenda 2030 da ONU e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Está aí o selo na sua tela, para você que está nos acompanhando. E vamos alinhar editorialmente o nosso conteúdo a partir de agora à preservação do meio ambiente. E amanhã é o lançamento do álbum de figurinhas Aves na Chapada dos Veadeiros, escrito e ilustrado pela artista visual e designer gráfico Luana Santa Brígida. Ela conta histórias, hábitos e apresenta características de 30 aves, algumas ameaçadas de extinção. E para falar sobre este assunto, a própria Luana está conosco ao vivo aqui no Sagres em Tom Maior. Seja muito bem-vinda, Luana. Oi, Vinícius, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa. Luana, é o seguinte, eu fiquei pensando, na hora que eu fui vendo a pauta, vendo a sua ideia, eu fui viajar na minha infância, onde eu adorava colecionar as figurinhas de álbum, principalmente de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro. Tinha alguns desenhos também, né? Sei lá, Pokémon, tinha um monte de outros desenhos que a gente colecionava figurinhas. De onde surgiu essa ideia, essa sua vontade de transformar a luta pelo meio ambiente em álbuns de figurinha? Vinícius, esse é um trabalho que começou em 2014, estou com ele aqui, ó. Ele começou em 2014 com um projeto de conclusão de curso em design gráfico. Então, eu já tenho um trabalho de ilustração com o Cerrado, e aí a gente teve a ideia, junto com a orientação da ilustradora Cissa Fittipaldi, da gente montar esse álbum de figurinhas, né? Pode mostrar? Pode, claro, pode mostrar. Então, ele vem com essa sanfona, né, que é onde você coloca os adesivos, e dentro dele vem duas cartelas de adesivo, né? Então, ele já vem com os adesivos, um para você colar no álbum e outro para você colar onde você quiser, assim, para não passar à vontade, né? Entendi. E aí vem com guia. Vem com um guia de campo também explicando sobre cada espécie, né? São 30 espécies e eu sou designer gráfico, ilustrador, então eu que escrevi, mas a gente tem também um acompanhamento da bióloga Vivian Braz, que ela acompanha para a gente não ter nenhum erro, assim, né? Acabar não falando besteira, porque a gente tem uma preocupação didática também com esse material, né? Então, ele envolve tanto a parte criativa da criança, quanto também essa parte didática, de conhecer um pouco mais sobre o cerrado, sobre as espécies que habitam esse bioma. E como é que você selecionou essas aves? Nossa, mas foi difícil, porque assim, o cerrado a gente tem mais de 300 espécies de aves, né? Então a gente tentou, o álbum ele tem, são 3 formações vegetais, né? Então a floresta, a savana e o campo. Então a gente tentou colocar 30 espécies de cada formação vegetal. E foi assim, são 3 pontos, né, que a gente tenta colocar. Então, são espécies populares que as pessoas olham e reconhecem e lembram, essa daqui tem perto da minha casa, essa daqui eu já vi, né? Tem algumas espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, o pato mergulhão e o galito também, e algumas espécies endêmicas que só tem no Cerrado, né? E dentro disso também tem os meus favoritinhos, né? E quais são os seus favoritos? Meus favoritos? Ai, meu Deus, é difícil. Mas, assim, eu gosto muito da ariramba de cauda ruiva, que eu conheci, assim, pesquisando sobre as espécies do cerrado. A siriema, que antes eu via muito no campo e agora eu já começo a ficar mais difícil de ver, mas ainda consegue ver. A arara canindé, que toda vez que ela passa eu faço assim, meu Deus do céu. É como se abençoasse meu dia, né? E dentro do álbum, Luana, a gente vai... Como é que
existe essa busca pelas figurinhas, é de completar igual eu tô querendo imaginar, assim, eu estou buscando pela minha memória afetiva, que eu tinha que pegar a figurinha dos jogadores, tinha a posição deles, lá tinha uma ficha técnica, o nome completo, a idade, a posição, a história dele como jogador, né, para chegar ali na Copa do Mundo. Você desenvolveu algo similar para as aves também? Sim, vou mostrar aqui o exemplo, né? Então aqui tem o cenário e aí tem os números. E aí você tem que ver mais ou menos, por exemplo, esse número 6 vive nas áreas mais altas, né, da vegetação de floresta. Então, aí tem aqui os adesivos e você tem o guia de campo, que é onde vem um textinho falando sobre cada espécie. Então, você lê sobre a espécie e aí você consegue identificar, a partir desse parágrafo, onde que essa espécie vai ficar aqui dentro do calendário, dentro do álbum de figurinhas. Né? Então, você vê o número, vê aqui a cartela de figurinhas e lê o guia de campo, né? Que também, guia de campo, ele é muito usado, né, pelos biólogos que vão até campo procurar essas aves. Então, a gente fez uma brincadeira, né? Que o guia de campo ele vai ser usado também aqui dentro do álbum de figurinhas. E, de repente, tem um pai, uma mãe, ou um tio, uma tia, enfim, querendo dar de presente para alguém nesse final de ano. Quanto custa? Como é que faz para comprar? Tem limite de idade ou mínimo de idade para poder sugar o máximo dessas informações que você propôs? Não tem limite de idade. A ideia é colocar no chão e ir colando. Então, as crianças que ainda não conseguem ler pode ter o acompanhamento dos pais, dos tios, também uso em escola dos professores que podem ir lendo enquanto a criança vai pensando, né, onde que essa ave vai ficar aqui dentro do calendário, dentro do álbum, né? Então, o álbum ele custa R$50 e pode ser comprado online pelo site da editora Neglilu, neglilu.com.br. Vai abrir para venda a partir de amanhã, que a gente vai lançar o álbum de figurinhas nos canais do YouTube da editora. E também pelo meu site, luanasantabrigida.com. Então, são esses dois sites que vocês podem adquirir. Dentro do seu olhar como designer, o seu cuidado ambiental, porque você também tem especializações, né, ligadas à área do meio ambiente. Que tipo de impacto você imagina que o álbum de figurinhas possa ter nos adultos, nas crianças, ou em quem ele chegar até eles, né? O impacto desse álbum, dessa publicação, é de provocar o olhar, né? Então, a gente já percebe pessoas que já têm que teve contato com o processo de produção desse álbum, eu vi esse pássaro em tal lugar. Então, no texto também a gente discute um pouco, assim, apresenta algumas ameaças que essas aves estão sofrendo, né, por conta da perda de habitat, e entender, assim, que o cerrado apenas 20% do cerrado, cerca de 20% do cerrado, ele está intacto, né? E hoje ele está sendo ganhou um desmatamento muito acelerado, então a ideia é valorizar essas espécies e, com isso, valorizar o cerrado também, porque as pessoas conhecendo as espécies, né, que habitam o cerrado começam a dar mais importância para o bioma e para a preservação ambiental. E até porque o cerrado a gente tem acompanhado, tem registrado muitos trabalhos. Na semana passada, nós trouxemos um livro, Luana, que fala sobre os saberes do povo do Cerrado. Então, assim, os saberes tradicionais do Cerrado. Então, é importante a gente... E eu até tenho feito constantemente essa pergunta, porque eu me faço todos os dias, que nós temos que fazer o alerta do cuidado ao meio ambiente, nós temos que fazer essas provocações com as pessoas, mas o tom alarmista não funciona mais. Então, ou você faz por meio da educação e da conscientização, ou então vira um desperdício de energia.
E eu vejo que esse tipo de trabalho de vocês parece que eu espero e parece dar mais impacto nas pessoas e nas crianças, não dizendo que o tucano, que a arara vai morrer, mas mostrando a importância dela dentro do nosso ecossistema, né? Isso, Vinícius, é uma série de ações, né? Então, assim, tem algumas ações mais pragmáticas, algumas assim, mais de valorização do cerrado, né? Então, esse trabalho nosso é um trabalho um pouquinho mais lento mesmo, de valorização, mas para despertar o olhar das pessoas, né? Para colocar. Não, muito obrigado, Luana. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Que você tenha muito sucesso nesta terça-feira com o lançamento e com todas as publicações aí junto com a Nega Lilu. Muito obrigado. Conversamos com a Luana Santa Brígida, ela que é designer e desenvolveu esse álbum de figurinhas. Aí o lançamento é amanhã, você fica sabendo aqui, acompanhou, né, viu? A gente só não pegou com a mão, né? Mas o resto a gente viu a produção sobre cuidado aí com a história, a biografia, os detalhes de dezenas de aves do nosso cerrado que precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas.